Olá, amigos, que bom ter você aí, né? Muito obrigado em você que nos acompanha desde o início, né? Eu sei que você está aí. Alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas louvado seja Deus, né? Alguns a gente tem um relacionamento por mensagem, mas estamos ligados no mesmo espírito, né? Você que chegou agora não conhece o canal, nós estamos aí há 1235 dias consecutivos, né? Transmitindo uma porção da palavra de Deus, né? A palavra que nos leva para perto de Cristo, que é o único caminho que nos leva aos céus. Hoje o tema é a defesa do livre arbítrio. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio, ou seja, aquilo que eu tenho falado aqui, consequências, né? Seja minha, seja da minha geração anterior, né? Mas temos consequência, né? Em outras palavras, alguém vai pagar o pato. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usam de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio, apesar dos riscos? Bom, mas é o que eu falei esses dias aqui a respeito de como foi criado o mal. O mal foi criado por amor. Como assim? Porque Deus não nos manipula, né? Deus não nos manipula, Deus nos criou e então nós fazíamos, era feito no céu, né? Os anjos, os querubins faziam tudo que Deus pedia, né? Sobe, desce, vem, vai, fica, né? Então chegou no ponto que Deus decidiu entregar o livre-arbítrio por amor para que decidisse, né? Segui-lo ou não. E Lúcifer acabou usando de modo errado o livre-arbítrio e deu no que deu. Por isso eu digo que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? Quando nós decidimos por Jesus, nós já ficamos sem opção. A nossa opção é obedecer. Ou seja, vamos aqui parafrasear um livre-arbítrio assistido, né, amados? C.S. Lewis escreveu que o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade e toda a alegria. Exatamente isso. O mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas, e Ele a Ele e umas às outras, né? Livre e voluntariamente, né? Para isso elas têm de ser livres. Decidimos por Cristo ou não. Essa é a liberdade que nós precisamos entender. Somos livres até aí. Nós decidimos por Cristo ou não. Apóstolo Paulo disse: eu já não sou mais escravo do pecado, mas agora escravo de Cristo. Eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero permanecer ser escravo de Cristo, porque sei que essa escravidão não é uma escravidão como ser escravo do pecado, como ser escravo de Satanás. Porque a felicidade, a alegria, ser conduzido pelo Mestre, deixar o livre-arbítrio nas mãos do Mestre, não me traz alegria, tá? Faz com que eu acerte muito mais, né? Ou acerte sempre, melhor dizendo. Sempre que eu erro é porque eu peguei de volta o meu livre-arbítrio e tomei minhas próprias decisões. Simples assim para mim. Como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Bom, dando a eles o direito de escolha, né? Ou seja, o livre-arbítrio para obedecerem a Deus e honrá-lo ou desonrá-lo pela desobediência, que foi o que aconteceu. Por que o Senhor daria uma ordem a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não, né? Eles comeram o fruto proibido e desde então a terra está repleta do mal. Em Gênesis capítulo 4, o capítulo seguinte, né, ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. E veja que esse assassinato aqui foi por um culto.
foi por um culto. O assassinato aconteceu por um culto a Deus. É só você ler lá que você vai entender, né? Gênesis capítulo 4 e 5. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta. Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Você pode ler lá Deuteronômio capítulo 7, verso 12 e 13, Josué 24, verso 14 e 15, Salmo capítulo 81, verso 11 ao 14 e Isaías capítulo 66, verso 4. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo Criador. Sem ele nós não seríamos humanos, seríamos como máquinas ou robôs. Então sempre, né, começamos a leitura aqui falando que sempre que nós usamos o nosso livre-arbítrio de maneira errada, nós pagamos pelas consequências. Então, vamos deixar aí que Deus decida por nós. A Sony Corporation criou um cão robô chamado Aibo, que ele não fica doente, não pega pulga, não morde, não precisa ser vacinado e não perde pelos. Você trocaria seu cachorro de carne e ossos por um Aibo? Essa questão ajuda a entender por que Deus nos criou com livre-arbítrio apesar dos riscos. Sim, né? Ele correu o risco de ser escolhido ou de ser rejeitado, mas Deus só fez isso porque nos ama, né? Porque nos ama. E quando nós decidimos amá-lo, pronto, é o que ele precisa para tomar conta da nossa vida. Demos a legalidade a ele para que o Espírito Santo venha habitar em nós. E se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo? Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. O que eu te peço é que Tu venha trazer compreensão às nossas mentes em relação a esse assunto. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aos nossos amiguinhos. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e nos ajuda aí a anunciar essa porção da palavra do Reino Eterno.